O texto então que nós vamos expor nessa noite é em Gálatas, capítulo 4, do verso 21 até o verso 31. Vamos ficar em pé para nós lermos então esta porção das Escrituras Sagradas. Diz assim o texto sagrado: Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era livre por promessa. O que se entende por alegoria? Porque essas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos, ó Pai, por termos esse momento onde podemos, como corpo de Cristo, adorar o Teu santo nome, ser agradável a Ti e poder engrandecê-lo em Tua presença. Senhor, nós suplicamos a atuação do Teu Espírito Santo, ó Senhor, me auxiliando, me capacitando, para que eu seja um instrumento Teu, um vaso de barro, para edificar a Tua igreja. Usa-me, ó Pai, como instrumento Teu. A Tua igreja, eu suplico que Tu possas, ó Pai, também dar essa iluminação, o discernimento espiritual, para que eles possam reter no coração só o que vier da Tua parte. Eu oro ao Senhor, a Deus, em nome de Jesus, amém. Pode assentar, irmãos. Essa carta de Paulo aos Gálatas foi a primeira carta escrita por Paulo. Ele escreveu por volta do ano de 48 ou 49 depois de Cristo. O motivo que Paulo ele escreveu esta carta foi que depois dele ter ido ali na galáxia e ter fundado ali a igreja, se introduziram ali falsos mestres que estavam consternando, que estavam ali atrapalhando o trabalho de Paulo. E eles então, atacando o evangelho de Paulo, ele dizia que não era tão necessário eles guardarem a fé no Senhor Jesus Cristo, que somente pela graça não era suficiente a salvação, mas eles precisavam de estarem cumprindo a lei e também se circuncidando, visto que tão somente a fé no sacrifício de Jesus não era suficiente. Vemos isso em Atos, capítulo 15, o verso 1 e o verso 5, onde diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Eles também estavam ali atrapalhando o trabalho de Paulo, dizendo que o apóstolo Paulo, ele não fazia parte de um dos 12, que ele não fora comissionado nem pela igreja e nem pelos outros apóstolos, que
que na verdade ele era um impostor, que ele havia se autonomeado para ser apóstolo, então que ele não deveria ter credibilidade ao estar pregando ali entre eles. Paulo então, ele traz essa carta para defender o seu apostolado e também para defender o evangelho no qual ele estava anunciando, o evangelho da graça através da fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao texto, o verso 21. O verso 21 ele começa dizendo: dize-me o que quereis estar debaixo da lei. Dize-me os que quereis estar debaixo da lei. Paulo aqui, ele não está se referindo somente aos judaizantes, mas ele está se referindo a todos aqueles cuja religião, eles fazem da religião algo assim como legalismo, aqueles que entendem que para poder agradar a Deus não é suficiente a nossa fé, ou nós estamos olhando para Jesus Cristo e reconhecermos que em Cristo nós temos acesso a Deus, mas eles entendem que para poder servir a Deus e agradar a Deus, eles têm que cumprir regras cerimoniais ou algumas tradições, porque é através dessa obediência rígida que eles então estão agradando a Deus. São os legalistas. Eles são até cristãos professos, mas eles transformam o evangelho numa lei. É para esses que Paulo então ele está dizendo: dize-me o que quereis, os que quereis estar debaixo da lei. Então ele continua no verso 21: não ouvis vós a lei? Nessa pergunta aqui retórica, Paulo está denunciando a incoerência dele, está denunciando então a falta de lógica dessa posição deles, de querer estar debaixo da lei, de querer estar se tornando servos ou escravos da lei, pois essa própria lei no qual eles querem servir, serem servos dela, essa lei será um juiz deles e irá então condená-los. Seria como que Paulo estivesse dizendo assim, parafraseando, né? Vocês querem estar sob a lei? Então obedeçam a lei. Paulo então está mostrando a incoerência deles, a incoerência desses legalistas que querem estar obedecendo a lei, que querem estar se subjugando à lei e que não querem servir a Deus através da fé. Paulo mostra a incoerência deles nesse verso 21. A partir daqui do verso 22 até o verso 31, Paulo ele traz aqui três argumentos, três estágios, no qual através desses argumentos ele quer mostrar, corroborar a sua tese da incoerência deles. Ele quer confirmar o quanto esses legalistas eles são incoerentes no fato de querer servir a Deus através do legalismo. O primeiro argumento de Paulo está aqui no verso 22 e no verso 33, no verso 22 e no verso 23, onde temos um argumento histórico de Paulo, onde ele lembra aos seus leitores que Abraão ele teve dois filhos, Ismael, filho de uma escrava, e Isaque, o filho de uma mulher livre. Vejamos o verso 22. Porque está escrito que Abraão ele teve dois filhos. Veja bem, um dos motivos de maior orgulho por parte dos judeus era pelo fato deles serem descendentes de Abraão. Abraão que é o pai e o fundador da raça deles. Deus, ele fez então uma aliança com Abraão e com os seus descendentes, onde então prometeu para eles uma terra e uma descendência numerosa, tão numerosa quanto as estrelas do céu, e tão numerosa quanto a areia da praia. E Paulo então ele fala, né, sobre essa aliança e esses filhos de Abraão, no qual eram os dois descendentes deles. E os judeus então se orgulhavam então por essa aliança, por eles serem
descendentes, reconhecerem como descendentes de Abraão. Olha aqui a aliança que Paulo ele faz, aliás, que Deus ele faz com Abraão. Gênesis capítulo 15, o verso 5 e o verso 18. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conte as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E por causa então dessa aliança divina que Deus ele fez com Abraão, os seus descendentes, os judeus, eles se achavam seguros, eles se achavam então protegidos por Deus, eles se viam resguardados pelo fato deles serem descendentes de Abraão, e Abraão havia feito essa aliança com eles. No entanto, nós vemos que João Batista, ele já havia contestado essa segurança dos judeus. Mateus capítulo 3, o verso 9, diz assim: e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E Jesus, ele demonstrou a futilidade por parte dos judeus, por eles se sentirem seguros pelo fato deles serem descendentes de Abraão. Jesus Cristo, ele mostrou que não era motivo deles se acharem seguros, que era fútil esse argumento deles. Nós vemos em João capítulo 8, do verso 31 ao verso 33, do verso 39 e do verso 41 ao verso 44, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer aos desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Paulo então, aqui ele desenvolve o que João Batista ele deu a entender, e o que Jesus Cristo ensinou a eles explicitamente, que os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles descendentes físicos, não são aqueles que fazem parte da genealogia de Abraão, mas aqueles que creem no que Abraão ele creu, e aqueles que obedecem o que Abraão ele obedecia. Que na verdade os verdadeiros descendentes de Abraão não são físicos, mas são os descendentes espiritual. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, o verso 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas 3, o verso 29: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Romanos capítulo 4, o verso 16: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda prosperidade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. O que Paulo ele está mostrando aqui é que os verdadeiros filhos
de Abraão são os filhos espirituais, e não os filhos de acordo com a genealogia judaica. Nós não podemos declarar que somos descendentes de Abraão se nós não estivermos ligados a Jesus Cristo. É isso que ele coloca aqui no verso 22. Ele continua então no final do verso, né? Um da escrava e outro da livre. Olha o verso 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Paulo então ele ilustra que esses 2 filhos de Abraão são então as 2 descendências dele. O filho que ele teve com Agar, Ismael, e o filho que ele teve com Sara, que é Isaac. Esses 2 filhos de Abraão são então as 2 descendências de Abraão. E Paulo então mostra a diferença entre essas 2 descendências. A diferença que tem entre a descendência de Isaac e a descendência de Ismael, 2 filhos de Abraão. No verso 22 ele fala, uma da escrava e outro da livre. Esta é a primeira diferença. Agar, ela é mãe de Ismael, ela era escrava e ela era serva de Abraão. Sara, a mãe de Isaac, ela era livre e ela era esposa de Abraão. Então essa é a primeira diferença das 2 descendências. Abraão, ele é o pai de Isaac, e Abraão, ele é o pai de Ismael, os 2 descendentes dele. Mas a mãe de Ismael, ela era uma serva e ela era escrava, mãe de Ismael. Já Sara, ela era uma mulher livre, e Sara, diferente de Agar, Sara era a esposa de Abraão, e ela que gerou então Isaac. Paulo mostra as diferenças então dessas 2 descendências. Essa é a primeira. A segunda diferença está aqui no verso 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Paulo aqui está se referindo a Ismael. Esse Ismael, filho de Abraão com Agar, ele nasceu segundo a carne, ou seja, ele nasceu segundo a natureza. Abraão, ele era apto para gerar filho, juntamente com Agar. Agar também era uma mulher com condições de poder gerar filhos. Paulo então está mostrando essa segunda diferença. Agar, ela era uma mulher saudável, e ela deu então como filho para Abraão a Ismael, mas foi algo natural, porque ambos, tanto Abraão como Agar, eles tiveram uma relação saudável e geraram então a Ismael. O verso 23, todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, nasceu de uma forma natural. O verso 23 ele continua, mas o que era da livre, por promessa. Paulo está mostrando que Isaac, que era filho de Sara, ele não nasceu de acordo com a natureza, mas ele nasceu contra a natureza. Ele nasceu como resultado de uma promessa. Olha o que está o verso 23, mas o que era da livre, por promessa. Ele nasceu de uma forma sobrenatural, visto que Abraão, ele tinha 100 anos de idade, e Sara, ela tinha mais de 90 anos, e Sara também, ela era estéril. Ela só pôde ter um filho em virtude da promessa de Deus, certo? Hebreus capítulo 11, o verso 11, ele diz, pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que ele lhe tinha prometido. O verso 23 repetindo, porque o que era da escrava nasceu segundo a carne,
Então esse que era da escrava é Ismael, descendente de Abraão, juntamente com Agar. Ambos puderam ter filhos de uma forma natural, o verso 23. Mas o que era da livre nasceu por promessa. Isaac, que ele nasceu de Sara, ele nasceu contra a natureza, ele nasceu de uma forma sobrenatural, ele nasceu em virtude de uma promessa de Deus. É o que diz o verso 23, mas o que era da livre por promessa. Então este é o primeiro argumento que Paulo ele traz ali aos seus leitores, esse argumento histórico, para mostrar a incoerência deles de querer estar debaixo da lei. O segundo argumento de Paulo está aqui do verso 24 até o verso 27, onde nós temos aqui o argumento alegórico, onde Paulo mostra que esses dois filhos e as suas duas mães representam então duas religiões, uma religião de servidão, que é o judaísmo, e uma religião de liberdade, que é o cristianismo. Segundo argumento de Paulo, do verso 24 até o verso 27. Ele começa então no verso 24. O que se entende por alegoria? Paulo afirma então ser uma alegoria essas duas diferenças entre os dois filhos de Abraão, entre os dois descendentes de Abraão. Ele afirma ser uma alegoria, essas diferenças entre eles. E quais são as diferenças? Ismael nasceu de uma escrava segundo a natureza, Isaac nasceu de uma livre segundo a promessa. Paulo mostra então que essas diferenças entre os dois é uma alegoria. No verso 24 ele continua: porque essas são as duas alianças. Aliança é um acordo no qual Deus faz com o homem, transformando então esse povo, esses homens, no qual Deus faz aliança com ele, transformando então no povo seu, e dando uma promessa de ser o Deus dele. Paulo se refere a essas duas alianças que Deus fez com Abraão, e a outra que ele fez com Moisés ali no Monte Sinai. Ele mostra então essas duas alianças. Olha aqui no verso 24. O que se entende por alegoria? Porque essas são as duas alianças. As duas alianças. Uma que ele fez, essa que ele está falando, que ele fez com Abraão, e a outra que uma que ele fez com Jesus Cristo, tipificada, elucidada aqui em Abraão, e a outra que ele fez com Moisés, que é através da lei. Êxodo, capítulo 19, o verso 5 e o verso 20. Olha aqui, a que ele fez com Moisés, ali no Monte Sinai. Êxodo, capítulo 19, verso 5 e verso 20. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E, descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Então, Paulo está mostrando essas duas alianças que ele fez, duas alianças, uma com Moisés no Monte Sinai, e a outra com Jesus Cristo, sendo aqui tipificada através de Abraão, uma através da lei e outra através da graça, que foi em Jesus Cristo, ratificada pelo sangue dele. E nessas duas alianças, a que ele fez com Moisés e a que ele fez com Jesus, nós temos também diferença entre elas. A primeira diferença é que Deus estabeleceu a aliança através de Moisés, fundamentava-se na lei, e Deus estabeleceu a nova aliança através de Jesus, que foi figurada em Abraão e fundamentada nas promessas. A diferença dessas duas alianças, tá bem? Uma com Moisés e outra com Jesus Cristo, tipificada em Abraão. Diferença entre elas: uma fundamentava-se na lei e a outra fundamentava-se nas promessas de Deus. A segunda diferença era acerca que na lei Deus colocou a responsabilidade sobre o homem, mas através dessa aliança que ele fez pela promessa, a responsabilidade está toda sobre Jesus Cristo.
ele assume a responsabilidade. É o que diz aqui então no verso 24. O que se entende por alegoria, porque essas são as duas alianças. As duas alianças. A que ele fez com Moisés e o que ele fez com Jesus Cristo, que foi figurada através de Abraão. O que Paulo ele quer mostrar para os Gálatas é que existe uma diferença entre essas duas descendências de Abraão. Uma através de Agar, sendo ela uma mulher escrava que gerou a Ismael, que foi de acordo com os filhos para a servidão, para a escravidão, que é essa lei que mostrou através então de Moisés. Mas existe uma outra lei, aliás, existe uma outra descendência, que é a descendência de Sara, no qual nós temos a Isaac, que era uma mulher livre e que foi uma promessa estabelecida, uma descendência estabelecida através das promessas. Continuando aqui no verso 24, essas duas alianças, uma no monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Veja bem, olha aqui a aliança, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Parafraseando esse verso 24, 25 e 26, é assim que Paulo está querendo dizer: isso serve como símbolo. As duas mulheres representam os dois acordos. Um é o monte Sinai e está representado por Agar. Os que são deste acordo nascem escravos, pois Agar representa o monte Sinai na Arábia, e Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial, ela é livre e ela é a nossa mãe. Nós podemos perceber aqui que existe duas Jerusalém também, essa Jerusalém terrestre e também essa Jerusalém celestial. Jerusalém era a capital que Deus escolheu para a terra no qual Ele prometeu ao povo dele. Mas uma pergunta que devemos fazer aqui: quem é o povo de Deus? Quem é o povo de Deus? Os judeus, eles se orgulhavam porque eles entendiam que eles eram um povo de Deus, por eles serem descendentes de Abraão, por eles terem a genealogia, de serem filhos de Abraão. Mas, de acordo com o que Paulo está aqui ensinando, quem são verdadeiramente o povo de Deus? O povo de Deus, sobre a antiga aliança, sobre essa aliança estabelecida através da lei, através de Agar, que tem sobre o seu filho Ismael, que nasceu de acordo com a servidão, visto que Agar era uma escrava. Essa aliança são, o povo de Deus sobre a antiga aliança são os judeus, a Jerusalém terrena, e o povo de Deus sobre a nova aliança é a igreja, a Jerusalém celestial. É isso que Paulo ele quer deixar claro, que existem então duas descendências, esses descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. E o verdadeiro povo de Deus não é aquele povo que nasceu na aliança como os filhos de Agar, mas sim os descendentes de Isaac, que são os filhos da promessa, que são a descendência espiritual de Abraão. Vamos aqui no verso 27. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás a luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que têm marido. O que Paulo está citando aqui é Isaías 54, verso 1, quando ele diz aqui, como está escrito. Ele cita então Isaías 54, verso 1, que diz assim:
canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Essa referência de Paulo a essas duas mulheres, uma que tem muitos filhos e a outra que é estéril, que é a solitária, ele não está se referindo aqui a Sara e a Agar, mas ele está se referindo aqui aos filhos, aos judeus, quando eles estiveram ali no cativeiro na Babilônia. E Deus, então, ele havia prometido para os seus descendentes que eles iriam voltar desse cativeiro. E quando eles voltassem desse cativeiro, eles seriam mais numerosos do que antes. Então, enquanto eles estavam ali cativos, exilado no cativeiro babilônico, Paulo ele está se referindo então como os filhos da estéril, em virtude ali do cativeiro, daquele momento que eles estiveram lá no exílio na Babilônia. Mas quando ele mostra que eles, essa que dará luz e terá então muitos filhos, se refere quando eles seriam livres deste cativeiro e eles iriam voltar à terra prometida. Então eles seriam muito mais numerosos do que quanto eles eram antes. Isso então cumpriu-se no retorno deles do cativeiro. Mas o verdadeiro cumprimento dessa profecia e o cumprimento espiritual, ela dá-se na igreja, visto que a igreja é na verdade o descendente espiritual de Abraão, e é no crescimento da igreja, onde nós teremos muito mais numerosos, que se cumpre então essa profecia aqui de Isaías 54, verso 1. Nós temos agora do verso 28 até o verso 31, o terceiro argumento de Paulo. É esse argumento no qual ele mostra para querer fortalecer a sua tese, a sua afirmação de que é incoerente esses legalistas de querer agradar a Deus através então de regras, de cerimônias, através então de preceitos, de tradições. Paulo então está rebatendo essa posição deles. E o seu terceiro argumento para mostrar a incoerência deles, nós vemos aqui do verso 28 até o verso 31, onde nós temos o argumento pessoal, onde Paulo aplica a sua alegoria a nós. Somos como Isaac, livres, e mostra o que devemos esperar por pertencermos a Isaac. Nós somos descendências de Abraão, mas nós somos o descendente espiritual, nós somos descendentes de Isaac, que ele nasceu da livre. Nós somos essa descendência da promessa de Deus. Nós não somos descendentes de Agar, descendentes de Ismael. Nós fazemos parte então da Jerusalém, não a Jerusalém terrestre, mas sim a Jerusalém celestial. E ele coloca aqui a partir do verso 28, mas nós, irmãos, esse mas nós, irmãos, está ligado aqui ao verso 24 e o verso 25, onde ele diz: o que se entende por alegoria? Porque essas são as duas alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Então, esse mas aqui está se referindo, é como Paulo estivesse falando: olha, existe essa aliança por parte de Agar, essa aliança que gera filhos para a escravidão, mas nós, contrário então dessa descendência, conforme então contrário a esses que são descendentes de Abraão, de acordo com a natureza, que eles são filhos para a servidão, contrário a ele, mas nós, irmãos, é como que ele estivesse dizendo: olha, diante dessas duas alianças, nós não temos nada a ver com essa Agar, com essa descendência aí dos filhos para a servidão, mas nós, ele continua no verso 28, somos filhos da promessa, como Isaac. Nós somos como Isaac, nós somos
filhos da promessa. A nossa descendência não é uma descendência genealógica, não é uma descendência por sermos filhos naturais de Abraão. Nós não somos somente no fato de pertencermos à raça judia. Nós não somos então filhos de Agar, filhos da servidão. Ele diz: nós somos filhos da promessa, como Isaac. Olha o verso 28. Nós somos a descendência de Abraão, mas essa descendência espiritual. Ele continua no verso 29. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Ismael, ele perseguia a Isaac, e Ismael o ridicularizou na ocasião em que teve aquele cerimonial para que ele fosse desmamado. Na época, Isaac tinha uns 17 anos, Isaac tinha uns 3 anos e Ismael tinha uns 17 anos. Então, Paulo ele mostra que ali houve uma perseguição, né, de Ismael contra Isaac. Gênesis capítulo 21, o verso 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava então a Ismael, com 17 anos, ele zombava então a Isaac. É o que ele diz aqui no verso 29. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, no caso Ismael, perseguia o que era segundo o Espírito, perseguia a Isaac. Aí ele continua no verso 29. Assim é também agora. Assim é também agora. Assim como Ismael, ele perseguia a Isaac, assim também agora. Assim também os descendentes de Ismael irão perseguir os descendentes de Isaac. Assim como os descendentes de Ismael, que nasceram escravos, e eles então Ismael perseguia Isaac, assim também os seus descendentes irão perseguir os descendentes espirituais. Veja bem, o que nós devemos esperar é perseguição em relação à igreja. É o que ele diz aqui no verso 29. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Nós devemos esperar então perseguição. Agora veja bem, a perseguição, nós não entendemos ser uma perseguição de fora, daqueles que não fazem parte da igreja, mas a perseguição que vai haver em relação à igreja são de dentro, em relação a aqueles que se dizem religiosos, aqueles que são legalistas, aqueles que se dizem ser de Deus, aqueles que se dizem ser descendência de Abraão. É esse, assim como Ismael ele perseguia Isaac, assim também a descendência de Ismael, aqueles que são os legalistas, aqueles que são os religiosos, aqueles que entendem que para agradar a Deus precisa de fazer rituais, cerimoniais, são esses também que vão estar perseguindo a descendência espiritual, os descendentes de Abraão que vieram de Isaac. Essa igreja nominal que quer perseguir a igreja livre, aqueles que querem agradar a Deus através da fé, através de uma comunhão pela sua misericórdia, pela sua graça, que entende que a forma de nós prestarmos culto a Deus é em espírito e em verdade, aqueles que querem ser livres no seu estilo de vida, em santidade, mas de uma forma onde nós somos convencidos pelo seu espírito, e não por cumprir cerimoniais, regras, de acordo então com estatutos que não estão formalizados ou de acordo com as escrituras sagradas. Então essa perseguição é da igreja nominal contra a igreja espiritual. Nós vemos que foi assim que aconteceu. Jesus ele foi perseguido e foi condenado pelos religiosos. Assim também Paulo ele foi perseguido pelos membros
de uma igreja nominal, que eram ali os judeus. John Stott, ele fala acerca desse texto o seguinte: os maiores inimigos da fé evangélica atualmente não são os incrédulos, que ao ouvir o evangelho geralmente o aceitam, mas a igreja, o sistema, a hierarquia. Continuando aqui no verso 30, mas o que diz a Escritura? Paulo aqui, ele faz uma pergunta retórica, levando eles a entender o seguinte, a eles considerarem o seguinte: olha, quem está dizendo aqui é a Escritura, olha o que diz a palavra de Deus, olha o que diz as Escrituras Sagradas. Aí ele continua no verso 30, lança fora a escrava e o seu filho, considerando que quem está falando é a Escritura está dizendo, lança fora a escrava e o seu filho. Então nós vemos a própria lei, ela rejeitando a lei, a própria lei está rejeitando a lei. Olha o verso 30, mas o que diz a Escritura está dizendo assim, lança fora a escrava e o seu filho, ou seja, é a própria lei que está rejeitando a lei. E o verso 30 continua, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Esse texto aqui é muito interessante, porque os judeus, eles interpretavam esse texto mostrando que se aplicava a Deus, está rejeitando aos gentios. Mas Paulo, de uma forma muito assim, como se diz, de uma forma assim muito ousada, ele mostra aqui que na verdade não era Deus ele rejeitando aos gentios, mas Deus ele está rejeitando aos judeus incrédulos. Olha o que diz Gênesis capítulo 21 do 10 ao 12, e disse a Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, o meu filho. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Os judeus, eles interpretavam esse texto, quando então está dizendo lança fora aqui, eles estava dizendo, interpretava como era em relação aos gentios. Deus está rejeitando aqui os gentios, mas Paulo mostra, não, vocês estão interpretando esse texto de uma forma errônea. A Escritura aqui, ela está rejeitando a lei. É para lançar fora aqui, não é os gentios, é para lançar fora aqui aos judeus incrédulos. Embora Isaque tivesse que suportar toda aquela perseguição, a zombaria por parte de Ismael, foi ele que tornou herdeiro de seu pai, foi ele que recebeu toda a promessa. Gênesis capítulo 17, verso 19, verso 21 diz, e disse Deus, na verdade Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência que pôs dele. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Olha como termina o verso 31. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, não somos filhos da descendência de Agar, nós não somos filhos da escrava. Os judeus, por terem aqui uma descendência física, uma descendência genealógica, eles se achavam então herdeiros de Abraão, herdeiros da promessa. Mas o que Paulo ele mostra é que eles não são herdeiros de Abraão, eles não são herdeiros espirituais, eles não são os verdadeiros herdeiros, mas sim os descendentes de Abraão
que teve com Sara o filho Isaque. Esses são os verdadeiros herdeiros, são os herdeiros da promessa, são os descendentes espirituais. Não basta ser filho de Abraão, não basta ser filho de Abraão, nós temos que crer no que Abraão creu, nós temos que obedecer conforme Abraão obedeceu. Para nós sermos descendência, nós temos que estar ligados a Jesus Cristo. Então ele continua aqui no verso 31, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Os verdadeiros herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão são os da descendência de Sara, que era livre, os filhos da descendência espiritual, os crentes no Senhor Jesus Cristo, quer sejam judeus, quer sejam livres, quer sejam gregos, de qualquer nacionalidade, desde que estejam colocando a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Esses são os verdadeiros filhos da promessa, esses são os verdadeiros filhos de Deus. Gálatas capítulo 3, do verso 28 ao verso 29, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, então são descendências de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Se nós estamos em Cristo, aí sim nós somos herdeiros, e nós somos herdeiros da promessa, e nós somos então descendência de Abraão, mas os descendentes espirituais. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Os judeus, eles se autogabavam, eles eram soberbos pelo fato de eles serem descendência de Abraão, uma descendência genealógica, e Paulo está refutando essa soberba deles. Os verdadeiros filhos são os filhos da promessa, são os descendentes espirituais, aqueles que olham para a promessa do Redentor, que havia de vir para nos remir e nos resgatar. Lições que podemos então aprender aqui desse texto. A primeira lição: herdamos as promessas do Velho Testamento. O cumprimento das promessas do Antigo Testamento não é literal, mas espiritual. Ela se cumpre atualmente não na nação judia, mas em Cristo e no povo de Cristo que crê. Nós, os cristãos, somos a semente de Abraão, que herdou a bênção prometida aos seus descendentes. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. A segunda lição: experimentamos a iniciativa de Deus em nos salvar pela sua graça. A religião de Isaac é uma religião da graça, da iniciativa divina, do que Deus fez e faz, pois Isaac nasceu de maneira sobrenatural, através de uma promessa divina, e é isto que o cristianismo é, uma religião sobrenatural. Os filhos da promessa confiam apenas em Deus, através de Jesus Cristo, e desfrutam então essa liberdade de cultuar a Deus em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão. É isso que Paulo então está defendendo, está corroborando. Ele começa então mostrando essa incoerência deles, de querer agradar a Deus através da lei. E Paulo mostra que realmente os verdadeiros filhos não são descendentes de Agar, mas os descendentes de Isaac, os filhos espirituais. Que Deus então nos ajude. Vamos orar. A Deus, somos gratos porque o Senhor tem revelado as tuas verdades a nós, e através, ó Pai, das tuas promessas, nelas nós nos fundamentamos para estarmos seguros, não nas nossas obras, mas estarmos seguros nas tuas promessas, onde o Senhor coloca fé em nossos corações, para podermos crer, estabelecermos, ó Pai, a nossa comunhão contigo. Nos ajuda, Pai querido, estarmos olhando em Jesus Cristo, olhando para Jesus Cristo. Eu oro a Ti em nome de Jesus, amém.